Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Fabiana está bem, eu espero que vocês também estejam. A nossa aula de hoje é de História. A tia vai revisar alguns conteúdos da unidade 1. Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam seguindo todas as recomendações que a tia tem dado, que os papais de vocês têm dado, tá? Para que isso tudo acabe logo e a gente volte a ter nossas aulas que eram super divertidas dentro da nossa sala de aula, tá? Vamos lá? Nós vamos falar de fontes históricas. Os historiadores pesquisam a história. Essas pessoas buscam informações sobre o passado e contam como os acontecimentos históricos ocorrem para que possamos conhecê-los. Mas também é possível aprender a história por meio de depoimentos de pessoas, fotos, cartazes e etc. Tudo o que podemos utilizar como meio para conhecer a história é chamado de fonte histórica. Devemos utilizar as mais diversas fontes históricas para conhecer bem a história. O depoimento de uma pessoa bastante idosa contando como foi a sua infância, por exemplo, pode ser uma fonte histórica. Outra fonte histórica são os documentos que registram os acontecimentos ocorridos no passado. Esses documentos podem ser em forma de texto verbal, foto, filme, gravação e etc. É importante os documentos históricos estarem datados para que possa construir a linha do tempo dos acontecimentos. Essa linha do tempo é a organização cronológica do que ocorreu. Meus amores, esses pequenos textos a tia tirou do nosso livro mesmo, tá? De história, na página 6. Quem quiser pode dar uma conferida lá, tem outras coisinhas também para incrementar, tá ok? Agora nós vamos fazer a atividade número 1. Qual a diferença entre fonte histórica e documento histórico? Qual você acredita ser mais relevante? Responde aí e volta aqui com a tia para a gente conferir o resultado. Vamos à resposta? Fontes históricas são tudo o que podemos usar para conhecer a história. Documentos históricos são registros de acontecimentos passados. Ambos são necessários, pois, por meio das fontes, podemos buscar documentos que comprovam o acontecimento do fato pesquisado. Vamos à questão de número 2. Depois de ler as instruções abaixo, observe a foto e responda. Qual é o ano dessa foto? Letra B. Na imagem, o que as pessoas estão fazendo? Letra C. Descreva o ambiente em que eles estão. Pausa o seu vídeo, responda essas questões e volta aqui comigo para a gente conferir. Letra A. Qual é o ano dessa foto? O ano dessa foto é 1930. Na folhinha de vocês podem visualizar que o ano está aqui. Letra B. Na imagem, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão posando para a foto. Letra C. Descreva o ambiente em que eles estão. Eles estão em um ambiente escolar. A tia colocou mais um pequeno texto do nosso livro, ele se encontra na página 13 e temos complemento também, tá? Após a leitura da tia, você pode dar uma conferida lá na página 13. O Brasil tem um território imenso, por isso mesmo existem tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com várias raças e grupos étnicos: africanos, portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro formam a portuguesa, a africana e a indígena.
A população brasileira é resultante da mistura de vários povos que trouxeram ao Brasil seus costumes e suas tradições, sua cultura e sua religião, sua língua, seu sotaque, seu jeito de ver o mundo. Por isso, somos um povo diverso, colorido, com vários modos de ser e de viver. A partir desta leitura e da leitura de todo o conteúdo dessa página 13 e das seguintes, nós podemos responder à questão número 3, que fala: cite pelo menos 3 contribuições culturais de cada uma das principais etnias que formaram o povo brasileiro, dos europeus, indígenas e negros. Dos europeus, o modelo de educação e ensino, religião cristã, a língua. Dos indígenas, o hábito de tomar banho diariamente, andar descalço, descansar em redes. E dos negros, religião baseada no culto aos orixás, cores e estampas em peças de vestuário, peças de arte como máscaras e esculturas de madeira. Na questão número 4, fala assim: em relação à atribuição de funções, como é dividido o trabalho indígena? Cite exemplos. No vídeo anterior que a tia deu da aula de geografia, eu comentei sobre isso. Também temos o auxílio da página 17 do nosso livro, tá? Nós temos esse textinho e também temos o trabalho de mulheres e trabalho dos homens. Olha, fica bem claro, né? Trabalho de mulheres, atividade agrícola desde o plantio até a colheita, coleta de frutos, fabricação de farinha, preparo da comida, cuidado das crianças, confecções de redes e cestos. Trabalho dos homens, derrubada de mato e preparação da terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arcos, flechas e canoas, construção da casa, expedições guerreiras, proteção da tribo. Vamos à resposta? Em relação à atribuição de funções, como é dividido o trabalho indígena? Cite exemplos. Na maioria das vezes, o trabalho é dividido de acordo com o sexo. Mulheres são responsáveis por colher frutos, cuidar das crianças e confeccionar redes e cestos, por exemplo. Homens têm como função caçar e pescar, construir casas e proteger a tribo. Meus amores, vamos à questão de número 5. Que função a dança e a música têm na cultura indígena? No nosso livro, na página 22, nós temos esse texto para nos auxiliar. Que função a dança e a música têm na cultura indígena? A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer. Cada povo possui danças e instrumentos particulares. Sobre identificação de século, questão de número 6. Identifique a que século pertence o ano que está em destaque no texto. Até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Isto é, o Brasil não era um país independente como é hoje. Todas as decisões eram tomadas por Portugal. Que século é esse, quarto ano? Isso mesmo, século XIX. Parabéns, meus amores. Questão de número 7. De acordo com as imagens, escreva como os humanos da antiguidade marcavam o tempo. Como que naquela época eles marcavam o tempo, meus amores? Nessa imagem aqui, a gente mostra com as fases da lua, não é mesmo? Aqui, com as cheias de um rio. E aqui, as estações do ano. Questão de número 8. Complete as frases com as palavras que você irá formar com as sílabas embaralhadas abaixo. Letra A. Estudamos a história porque ela nos faz entender como o reflete os acontecimentos do. As sílabas embaralhadas são essas. Nós formamos a palavra passado e a palavra presente. E a resposta ficou: estudamos a história porque ela nos faz entender como o passado reflete os acontecimentos do presente. Letra B. As pessoas que mudam a história de um país são conhecidas como.
personalidades e nacionais. As pessoas que mudam a história de um país são conhecidas como personalidades nacionais. Letra C. Um acontecimento pode ser importante para todas as pessoas, para um de pessoas ou apenas para uma pessoa. Quais são as histórias? Quais são as palavras, perdão? Histórico, grupo, única. Então, como ficou a resposta? Um acontecimento histórico pode ser importante para todas as pessoas, para um grupo de pessoas ou apenas para uma única pessoa. Então, meus amores, essa foi a correção dos nossos exercícios de fixação de história. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer direitinho. A tia está morrendo de saudade. Grande beijo!